Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trazer dicas para você que está querendo se aposentar, está quase se aposentando, já pode fazer o pedido de aposentadoria, mas tem que ter alguns cuidados. E essas dicas a gente vai tratar nesse vídeo. Então assiste até o final, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. O meu nome é Patrícia Fries, eu sou advogada do escritório Petri Fries. Estou aqui para compartilhar com vocês essas dicas que vão ser, sim, importantes para você garantir uma aposentadoria que te traga tranquilidade. Em primeiro lugar, vocês têm que saber que qualquer pessoa pode fazer sozinho o pedido de aposentadoria no INSS. Mas, para que isso não se torne uma dor de cabeça, muitos cuidados são necessários e é por isso que existem especialistas nessa área que podem te auxiliar. Mas se você quer realmente encaminhar o seu pedido de aposentadoria sozinho, vou listar aqui algumas dicas, alguns cuidados que você precisa seguir. Primeiro, reunir toda a documentação da sua vida contributiva. Carteira de trabalho, carnê de contribuição, contrato social de alguma empresa que você era sócio. E acessar o site do meu INSS, para olhar ali todos os vínculos e todo o período de contribuição que constam do seu cadastro, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. É esse cadastro que o INSS vai utilizar para fazer o cálculo do seu pedido de aposentadoria. Então, se qualquer período ou qualquer contribuição não estiverem ali, o INSS não vai considerar. Então, conferir o seu CNIS, conferir os dados de início de contribuição, de início e de fim de cada um dos vínculos. Isso é muito importante, porque se os inícios e os fins dos vínculos não estiverem corretos, o INSS pode considerar tempo de contribuição inferior ao que realmente você tem direito. Analisar também se as remunerações que são informadas ali no seu CNIS estão corretas. Muitas vezes você é o empregado, a empresa informa o salário e você, na verdade, recebia um salário maior. Ou então a empresa deixa de recolher o INSS e o INSS não tem essa informação a respeito do salário, ele vai considerar o salário mínimo. E isso vai prejudicar você. Apesar de você não ter a obrigação de recolher o INSS, é a obrigação da empresa, se não tem a informação de recolhimento e nem do salário, o INSS vai analisar, você vai provar que tem esse vínculo, mas vai considerar, para fins de cálculo da renda, apenas o valor do salário mínimo. Então, se você recebia uma remuneração maior, tem que cuidar isso também. Outra hipótese que é muito comum, caso o segurado tenha ajuizado em alguma oportunidade uma reclamatória trabalhista contra alguma empresa, seja para reconhecer um vínculo trabalhista que não está anotado na carteira, seja para reconhecer um salário maior, horas extras, direito a receber adicional de insalubridade. Esta reclamatória trabalhista que você ganhou não é automaticamente informada para o INSS. Então, quando você fizer o pedido de aposentadoria, você também tem que fazer o pedido de averbação dessa reclamatória trabalhista, para o INSS saber realmente que você teve esse vínculo, que o salário era maior e considerar isso no cálculo da sua renda. Também é importante você reunir documentação caso você tenha algum período em que você trabalhou em contato com um agente que prejudica a saúde. Por exemplo, receber adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. O INSS exige algumas provas a respeito dessa condição prejudicial durante esse período que você exerceu a sua atividade profissional. Por exemplo, PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que deve ser fornecido pelas empresas, os laudos técnicos que foram utilizados pelas empresas para fazer esse PPP devem ser apresentados para o INSS no momento do requerimento da aposentadoria, senão você não vai conseguir considerar esse período como especial. E por que isso é importante? Porque a contagem desse período especial é diferente. Você tem vantagens, você vai aumentar o seu tempo de contribuição. Então, por isso, ele é muito importante, pode ser muito vantajoso para você. Tem que cuidar, ficar bem atento a isso também. Outro cuidado que você deve ter quando analisar o seu CNIS é se o tempo de aluno-aprendiz que, por acaso, você tenha exercido, em alguns casos pode ser considerada como tempo de contribuição. Então, você vai ter que fazer a prova disso, porque não é também automaticamente informado para o INSS. Assim como tempo de serviço militar. Tem que ser informado, tem que ser comprovado para o INSS. Outra dica também que eu dou para você, principalmente para quem já tem bastante tempo de contribuição, mas não tem idade para aposentar
e vai fazer o pedido de aposentadoria por idade. Então você tem tempo de contribuição sobrando. O INSS exige 180 contribuições, ou 15 anos de tempo de contribuição, para que você possa encaminhar o pedido de aposentadoria por idade quando você atingir a idade que o INSS exige. Então, se você tem mais do que 15 anos de contribuição, você pode olhar e fazer simulações no cálculo da sua renda, descartando, por exemplo, as menores. Essa é uma regra, a regra de descarte veio com a reforma da Previdência. São uma das poucas regras que podem trazer vantagens para os segurados. Então, se você tem bastante tempo de contribuição, mais de 15 anos de tempo de contribuição, vale a pena fazer essa simulação para tirar os salários de contribuição que são menores. Esses salários baixam a sua média salarial, ou seja, vão baixar o valor da sua aposentadoria. E por fim, a dica de ouro, que a gente já trabalhou aqui num vídeo específico, é fazer o planejamento previdenciário. E por que isso é importante? Porque depois que você analisa todas essas dicas, todos esses cuidados, você tem que analisar também todas as regras de transição, todas as regras que existem para que você consiga utilizar a que é melhor para você, a que vai garantir uma aposentadoria tranquila. A gente faz o pedido de aposentadoria com a esperança de conseguir parar de trabalhar ou diminuir o ritmo de trabalho e não quer se incomodar. Então, no planejamento previdenciário, você vai falar para o especialista qual é o seu objetivo. Parar de trabalhar ou ter uma renda junto com a aposentadoria em tantos anos, conseguir parar de trabalhar e desfrutar desse descanso. Então, por isso que o planejamento previdenciário vai te dizer exatamente qual é a melhor regra, se tem alguma regra de transição que vai te beneficiar porque não tem incidência de fator previdenciário, como é a regra de transição de 100%, de pedágio de 100%, ou se você tem direito adquirido às regras anteriores à reforma. Todos esses cuidados vão ser analisados no planejamento previdenciário. E mais, ele vai poder, inclusive, dizer se vale a pena contribuir um pouquinho mais para você ter uma renda melhor, se as regras novas que vieram depois da reforma da Previdência são mais vantajosas, se vale a pena você contribuir mais um pouco ou se aposentar logo. Então são essas as dicas que a gente tem por hoje para passar para vocês. E se você está pensando em pedir aposentadoria, olha esse vídeo mais uma vez, dá um like aqui embaixo, ative os sininhos de notificação se você já está inscrito no nosso canal e também compartilha com algum amigo que você acha que vai ter interesse.